O Irã lançou seus mísseis mais letais contra o USS Gerald R. Ford. E o Ford já sabia disso. Não como uma suposição, não como uma probabilidade calculada por algoritmos de inteligência artificial, mas como certeza operacional. O Comando Central conhecia a posição exata de cada plataforma de lançamento, o tipo preciso de cada míssil que estava prestes a ser disparado, a janela temporal exata do ataque e os parâmetros de aproximação final de 3 dos 4 mísseis na lista. Sabia disso porque 72 horas antes, um oficial de alta patente da inteligência iraniana havia transmitido essa informação à inteligência americana. Uma mudança sobre a qual prefiro não me pronunciar publicamente. O Ford teve 72 horas para se preparar para o ataque mais mortífero que o Irã planejava executar contra ele. 72 horas para ajustar seus parâmetros de engajamento, posicionar antecipadamente seus sistemas de interceptação em configurações otimizadas para os mísseis específicos que estavam a caminho e treinar seus operadores nos perfis exatos de cada ameaça. O ataque que o Irã havia planejado durante semanas para ser uma surpresa devastadora havia se transformado, 72 horas antes de sua execução, em um exercício de treinamento com alvos realistas. Para compreender por que as informações transmitidas pelo oficial iraniano eram taticamente mais valiosas do que qualquer sistema de armas que o Ford pudesse ter recebido, é preciso entender a diferença entre saber que um ataque vai acontecer e saber exatamente qual ataque vai ocorrer. Saber que o Irã vai atacar permite que você prepare medidas defensivas gerais. Saber exatamente quais mísseis, de quais posições, com quais parâmetros de orientação, em qual janela temporal, permite algo qualitativamente diferente. Permite o pré-cálculo das soluções de engajamento para cada míssil específico antes de serem lançados. Permite o posicionamento dos navios de escolta nas posições angulares ótimas para cada engajamento individual antes que o ataque comece. Permite selecionar para cada míssil o interceptador correto, com tempo para carregar os parâmetros específicos antes do lançamento. O Irã havia trabalhado durante semanas no desenvolvimento do ataque mais coordenado de sua história. Transformar esse projeto em seu próprio plano de engajamento, o ataque iraniano não era mais o mesmo ataque que o Irã acreditava estar executando. As 14 minutos entre o primeiro lançamento iraniano e o último interceptador do Ford são a prova mais completa de que a inteligência operacional faz a diferença entre um engajamento e uma operação planejada. 72 horas antes do ataque, o Comando Central havia distribuído ao Ford o pacote completo de inteligência. 4 mísseis. 2 Khorramshahr-4 em configuração para penetração naval, um Fatah-2 hipersónico, um Shahab-4 com ogiva termobárica. Os 4 representavam as piores ameaças no arsenal do Irã, todas simultaneamente. As posições de lançamento. 4 plataformas móveis em 3 províncias, todas identificadas com precisão de 200 metros através das coordenadas fornecidas pelo oficial iraniano. A janela temporal. Entre 3 horas da manhã e 5 horas da manhã, horário local. Os parâmetros de aproximação final dos 2 Khorramshahr-4, manobras evasivas com peso de pico de 2,1 G, idênticos ao Khorramshahr-4 que havia inundado o espaço das máquinas do Lincoln semanas antes, com tempo de resposta pós-evasão ajustado em 0,8 segundos, porque o Ford havia aprendido com o Lincoln. O Ford passou as próximas 72 horas fazendo o que nenhum porta-aviões foi capaz de fazer em qualquer momento do conflito. Pré-carregar parâmetros precisos de engajamento para cada um dos 4 mísseis no sistema Aegis antes do lançamento. A interação do usuário não seria calculada em tempo real com atraso de 72 horas, mas pré-calculada usando os dados exatos de cada míssil individual. Para o Khorramshahr-4 número 1, esse M3 com tempo de resposta pós-manobra evasiva de 0,8 segundos. Parâmetros já testados no engajamento do Ford
contra o mesmo sistema algumas semanas antes. Pronto. Para o Khorramshahr 4 número 2, mesmo protocolo. Pronto. Para o Fatah 2 hipersónico, esse IM-6, em modo antibalístico hipersónico, com limiar de classificação em 65% e tempo de inicialização de plasma pós-lançamento reduzido para 1,4 segundos, baseado no engajamento anterior do Lincoln contra o mesmo sistema. Pronto. Para o Shahab 4 termobárico, esse M3, para destruição do sistema de proximidade com tungstênio. Protocolo de evacuação de convés, ativado automaticamente quando a probabilidade termovariável de pressão exceder 65%. Limiar pré-configurado em 60% para ativação antecipada da evacuação, baseado na experiência do Lincoln, onde a evacuação havia levado 4 minutos e 22 segundos. Desta vez, o Ford queria 5 minutos de margem total. Pronto. Os navios de escolta foram reposicionados durante as 72 horas antes do ataque. O USS Gravely, normalmente atribuído ao setor sul, foi transferido para o setor noroeste a 18 km do Ford, porque os dados de inteligência indicavam que o Fatah 2 viria do noroeste e o Gravely naquela posição teria a distância angular ótima para engajamento de apoio caso o SM-6 do Ford falhasse. O USS Bainbridge, atribuído ao setor norte, foi transferido para o setor nordeste, a 14 km, porque o segundo Khorramshahr 4 viria de nordeste, e o Bainbridge, nessa posição, poderia adicionar um segundo SM-3 de backup no setor mais congestionado de engajamento. O Ford não esperou o ataque começar para planejar sua resposta. Ele planejou sua resposta antecipadamente e usou o ataque como implementação do plano. Às 3 horas e 22 minutos, horário local, os sensores infravermelhos baseados em satélite detectaram os 4 lançamentos simultâneos das 4 posições exatas que o oficial iraniano havia fornecido 72 horas antes. O Ford tinha um plano de engajamento já carregado no Aegis. O primeiro Khorramshahr 4 foi neutralizado por esse M3 com tempo pós-evasão de 0,8 segundos às 3 horas, 31 minutos e 14 segundos. Detonação a 3,2 metros. Destruição confirmada no primeiro interceptador. O segundo Khorramshahr 4 foi neutralizado por SM-3 com tempo pós-evasão de 0,8 segundos, às 3 horas, 32 minutos e 8 segundos. Detonação a 4,1 metros. Destruição confirmada no primeiro interceptador. 2 Khorramshahr 4. Os primeiros 2 ESME-3. 2 interceptações limpas. Em todos os engajamentos anteriores contra o Khorramshahr 4, o primeiro ESME-3 havia falhado, porque a manobra evasiva deslocava o míssil do ponto de interceptação calculada. Desta vez, o tempo estava pré-ajustado para compensar exatamente essa manobra. Funcionou durante o engajamento porque já era conhecido antes. O Fatah 2 hipersónico foi detectado às 3 horas, 33 minutos e 4 segundos, quando sua assinatura de plasma ionizado apareceu no SPY-6 a 19 km do Ford. O SM-6 foi lançado em 1,4 segundos com parâmetros pré-carregados. Detonação a 2,7 metros, às 3 horas, 33 minutos e 57 segundos. Destruição confirmada. O Shahab 4 era termobárico. A evacuação do convés havia começado às 3 horas, 22 minutos e 14 segundos, exatamente no momento da detecção dos lançamentos, automaticamente ativada pelo limiar pré-estabelecido de 60% de probabilidade de pressão termobárica que o Aegis havia atribuído ao quarto contato na primeira classificação. A evacuação levou 4 minutos e 44 segundos, 22 segundos a mais que no Lincoln, porque o Ford havia aprendido com o Lincoln que 4 minutos e 22 segundos
Era margem muito estreita e havia adicionado protocolos extras de verificação de pessoal antes de declarar o convés livre. O SM-3 foi atribuído ao Shahab-4 para destruição do sistema de proximidade com tungstênio, lançado com parâmetros pré-calculados, baseados no engajamento do Lincoln. Detonação a 4,8 metros do sistema de proximidade do Shahab-4. A essa distância, os fragmentos da ogiva do SM-3 atingiram a blindagem de tungstênio do sistema de proximidade em 11 pontos. 3 fragmentos perfuraram a blindagem. O mecanismo interno de detonação foi destruído. Sem sistema de proximidade, o Shahab-4 não pôde ativar a sequência de detonação termobárica bifásica. O Shahab-4 impactou o convés de voo da popa do Ford às 3 horas 33 minutos e 8 segundos como projétil cinético sem detonação termobárica. A energia cinética perfurou a camada do convés de voo e parou no hangar de popa, sem detonar os 2.200 kg termobáricos, sem explosão, sem onda de choque de pressão. O convés havia sido evacuado 13 minutos e 46 segundos antes do impacto. Margem de segurança suficiente, sem mortes, sem feridos, sem danos críticos. A equipe de desarmamento de explosivos começou a neutralização dos 2.200 kg termobáricos não detonados às 3 horas e 40 minutos. Às 3 horas 33 minutos e 4 segundos, o Ford transmitiu ao Comando Central 4 mísseis neutralizados, 2 Khorramshahr-4 interceptados cada um no primeiro SM-3, Fatah 2 interceptado no primeiro SM-6, Shahab-4 com proximidade destruída, impactado como projétil cinético sem detonação termobárica, sem mortos, sem feridos. O convés de popa requer reparo de danos por impacto cinético. Ford operacional. O Comando Central aprovou ataques contra as 4 posições de lançamento às 3 horas e 38 minutos. Todas as 4 posições foram destruídas por Tomahawk às 3 horas e 56 minutos. As 4 posições que o oficial iraniano havia fornecido 72 horas antes. O balanço ficou assim: o maior ataque letal que o Irã havia projetado, 4 mísseis de 4 tipos, os 4 piores do inventário iraniano, projetado durante semanas, executado exatamente como o Irã planejava e neutralizado em 14 minutos e 22 segundos, sem uma única baixa. Porque o Ford sabia, desde 72 horas, exatamente o que ia acontecer. E o ataque do Irã havia se transformado em seu próprio exercício de treinamento com alvos realistas. Esta história não trata dos 4 mísseis nem dos 4 interceptadores. Trata da diferença entre a arma mais letal do mundo e a informação. O Ford não tinha nenhum sistema defensivo que não tivesse antes do ataque. Tinha exatamente os mesmos interceptadores, os mesmos radares, os mesmos navios de escolta. Tinha a diferença de saber o que ia acontecer. E saber o que vai acontecer transforma o engajamento do aspecto mais difícil do conflito no mais limpo. Você acredita que se o oficial iraniano não tivesse transmitido as informações e o Ford tivesse enfrentado os 4 mísseis sem preparação prévia, teria sido possível neutralizá-los todos igualmente, baseado nos protocolos aprendidos em engajamentos anteriores? Ou algum dos 4 teria alcançado o casco do Ford? Deixe sua avaliação nos comentários, porque o verdadeiro poder não é proclamado, é estudado.